Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, à sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, à sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Senhor Jesus, nós te somos gratos pelo seu cuidado, pelo seu amor conosco, pela forma preciosa como o Senhor demonstra o seu amor, na forma como o Senhor se sacrificou por nós, na forma como o Senhor zela pelas coisas mais simples e corriqueiras do nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, pelos amigos que o Senhor colocou à nossa volta. Obrigado, Senhor, pelos recursos que o Senhor colocou à nossa disposição. Obrigado por essa conexão de internet que nos liga aqui. Obrigado por essas ferramentas, Senhor. Obrigado, Senhor, por esses irmãos e irmãs que o Senhor trouxe até essa sala esse dia, Senhor, em que nós podemos compartilhar, aprender do Senhor
e estar cada vez mais confiantes no seu cuidado e no seu amor por nós. Que essa mensagem, Senhor, do seu cuidado e do seu amor seja presente no nosso coração, seja a nossa maior esperança e seja o assunto do qual nós falamos quando nós queremos comunicar a sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Pronto. Essa música bastante gente conhece, com certeza, né? Essa é uma canção do Kleber Lucas, que amanhã vai ser lançada no intervalo do Fantástico, num clipe junto com Caetano Veloso. Caetano Veloso e Kleber Lucas cantando Deus Cuida de Mim. Vai ser lançado amanhã e eu vi um trecho dessa interpretação do Caetano e fiquei muito tocado, muito comovido de ver o Caetano cantando uma música dessas, né? Um homem que sempre se declarou ateu, né? Que bom que Deus nos alcança e toca o nosso coração em os corações mais resistentes, né? Podem ser tocados pelo Senhor e ser transformados. Isso é maravilhoso, né? Foi muito tocante ver o Caetano cantando isso. É uma música que a gente gosta muito aqui em casa, que a gente canta muito e que reflete, de certa forma, um caminhar cristão, né? Uma vivência de aprendizado e uma vivência de confiança no cuidado do Senhor, no amor do Senhor pelas nossas vidas, e que tudo que nos acontece, mesmo as coisas menos confortáveis, menos agradáveis, né? O Senhor chora as nossas dores ao nosso lado, ri as nossas alegrias, Ele está conosco, né? Bom, vamos lá para a nossa palavra de hoje. Eu quero dar uma introdução e nessa e nas próximas 2 semanas a gente vai tratar desse assunto. Seria um período de alinhamento de missão, visão e valores dessa iniciativa aqui da Igreja Presente, né? Algumas pessoas já me ouviram falar desse assunto ou já conversamos no particular sobre esse assunto, mas eu creio que a última vez que eu falei sobre isso foi nas primeiras reuniões que nós fizemos, né? Em 2020, né? Não, 2021, nós 22 completamos um ano, julho de 2021. Foi que eu falei na reunião mesmo sobre esse assunto. E aí agora desenvolvendo um pouco mais também, aprofundando um pouco mais, creio que é um momento oportuno aí para a gente trazer esse tema novamente, realinhar e falar um pouco sobre quais são as perspectivas dessa iniciativa da Igreja Presente e qual o fundamento bíblico, qual a nossa... Hoje a gente vai falar sobre os valores, depois a gente vai falar nas próximas reuniões sobre missão e visão. E eu quero usar um texto base aqui. Geralmente, quando se usa texto base para falar de missão, visão e valores, dá a impressão que a nossa igreja é a única que segue essa visão bíblica, né? Não é isso, tá, pessoal? É só uma das muitas possíveis visões, missões e valores, né, dentro da igreja. Há igrejas com diferentes ênfases, né? E com diferentes valores também. Os nossos são esses, tá? Não quer dizer que é o único correto, que é o único bíblico, nem nada disso. É só que a gente utiliza alguns textos bíblicos para dar suporte para isso que a gente vai falar. O texto que eu estou abrindo aqui é a 2ª carta aos Coríntios, tá? Capítulo 5, versos 17 até o 21. Diz assim: Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é,
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É preciso ter um background aí para a gente desenvolver melhor essa ideia de reconciliação. Essa é a palavra-chave, né, desse texto. Desde o começo, quando ele fala se alguém está em Cristo é nova criatura, ele está falando desse processo de reconciliação, né, de transformação. E está dizendo que Deus reconciliou o mundo consigo através de Jesus Cristo e nos incumbiu de um ministério de reconciliar também outros com Deus através de Cristo, né? E rogamos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Mas é preciso entender o que aconteceu para precisar de reconciliação, né? É preciso a gente entender o que aconteceu com a humanidade para que ela precise se reconciliar com Deus. Qual é o papel da religião, né? Religião, religar, né? Então, Deus, nós sabemos, é uma comunhão de 3 pessoas, certo? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. São as 3 pessoas da Trindade. São 3 pessoas que formam uma comunhão. O nome que a gente dá para essa comunhão é Trindade, né? Há um conceito teológico que se chama pericórese. Eu já falei disso aqui também. Pericórese significa dança de roda. Peri quer dizer roda. Pericórese é aquela dança de criança, de roda, aquela brincadeira. E convencionou-se de chamar o movimento da Trindade de pericórese trinitária, ou seja, a dança de roda das 3 pessoas da Trindade. Nessa pericórese, nessa dança das 3 pessoas da Trindade, não existe nenhum deles que é superior aos demais. Até aquela ideia de Deus Pai acima do Filho e o Filho acima do Espírito Santo é uma ideia que já foi refutada como heresia na Idade Média. É algo que realmente não faz sentido dentro da doutrina da Trindade. Então, na doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são igualmente santos, igualmente poderosos, igualmente dignos de louvor, e tudo isso está dentro da doutrina da Trindade, tá? O Pai, por exemplo, tem prazer no Filho, ele exalta o Filho. Ele diz, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E nesse momento o próprio Espírito Santo está sobre Jesus na forma de uma pomba, né? E ouve-se essa voz do Pai dizendo, é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O Filho, por outro lado, diz que não faz nada que não tenha recebido direção explícita do Pai. Ou seja, o Filho diz, o Pai é maior. E quando os discípulos, Jesus está se despedindo dos discípulos ali, eles falam para ele ficar. E ele diz assim, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Porque se eu não for, eu não vou mandar o Consolador. Ou seja, Jesus, o Filho, está exaltando o Espírito Santo, dizendo, vocês querem ficar comigo porque vocês ainda não conhecem o Espírito Santo. Estar com ele é melhor. Né? É interessante essa constante exaltação recíproca das pessoas da Trindade. É uma característica das 3 pessoas da Trindade. Elas estão sempre uma exaltando a outra, de modo que fica até difícil você identificar, se eu ler um determinado texto, se ele não está explícito, nos textos do Novo Testamento fica explícito, né? Quando é o Pai, quando é o Filho, quando é o Espírito Santo, né? Mas nos textos do Antigo Testamento não é explícito. Quando é o Pai, quando é o Filho, quando é o Espírito Santo que está falando, né? E fica difícil a gente identificar. Se eles não dizem quem está ali, né? Essa dança, ela é tão harmônica e perfeita que o Filho não vai destoar do que o Pai falaria, nem o Pai vai destoar do que o Espírito Santo falaria. Eles estão em completa e perfeita unidade. E eles estão assim desde antes da fundação do mundo. Né? A doutrina da Trindade vai dizer que o Filho foi gerado na eternidade. Então ele foi gerado do Pai na eternidade, antes da criação do mundo. Né? O Filho e o Espírito estão no momento da criação. Não é o Pai quem diz, haja luz.
é Deus, ou seja, os três, né? Quem diz haja luz, é quem fala façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, resolvem fazer o homem à sua imagem e semelhança, eles não estão fazendo um ser humano, tá? A gente precisa descartar essa ideia de que Deus fez o macho. Não foi isso que Deus fez. Deus fez a humanidade. O texto é muito claro. Homem e mulher os criou. Ou macho e fêmea, né? Dependendo da tradução. Então, façamos a humanidade a nossa imagem. Macho e fêmea. E aí, quando o homem olha para a mulher, ele diz, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ou seja, eles eram uma só unidade chamada humanidade. No hebraico a gente vai ler Adam, né? Adam não é Adão, o macho. Adam é humanidade, tá? Eles eram uma só coisa, uma só unidade. Assim como a Trindade é uma só coisa, uma só unidade, um só Deus. Então a humanidade também era uma só. Ambos, homem e mulher, deram nomes aos animais, né? Não foi o macho que deu o nome aos animais, foi a humanidade. Ambos se encontravam com Deus na viração do dia, o texto diz, né? Não é o macho que se encontrava com Deus na viração do dia, era Adam, humanidade. Ambos se encontravam com Deus na viração do dia. Mas vocês já sabem a história, aconteceu um rompimento dessa relação. O pecado feriu de morte a relação perfeita da humanidade, de Adão. Olha só, Deus disse que a humanidade morreria no dia em que comesse do fruto, não foi isso? No dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Engraçado, a mulher comeu e não morreu, o homem não morreu, comeu e não morreu. O que morreu? Adão. A unidade. Assim como Deus é uma unidade trina, homem e mulher constituíam uma unidade chamada humanidade. Certo? E quando eles comem o fruto, a humanidade deixa de existir. Olha que doideira. Eles comem o fruto do conhecimento do bem e do mal e deixam de ser uma só coisa. Eles passam a ser coisas separadas, seres individuais. Eles não morreram individualmente, mas eles morreram coletivamente. Gênesis 3,16, Deus está dando a sentença, que eu diria que é mais uma profecia, uma previsão do que aconteceria a partir dali, quando ele começa a dizer quais seriam os produtos, os frutos desse pecado, né? Deus diz assim, Gênesis 3,16, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Ele está avisando a mulher, olha, vocês pecaram. Como consequência disso, vocês não serão mais humanidade. Vocês serão macho e fêmea. O macho vai mandar na fêmea. E ela vai ser dominada, vai ser subjugada, porque ele é mais forte, ele vai se impor. Então Deus está avisando que a partir dali estava instituído o machismo, né? Essa mentalidade de superioridade do macho sobre a fêmea. E de que o homem é aquele que comanda e a mulher é a que se submete. Deus não está dizendo que era para ser assim, porque não foi assim que Deus constituiu desde lá do início. Deus fez Adão, fez uma coisa só, mas o pecado colocou no coração do homem esse sentimento individualista, né? Então eles deixam de ser como Deus, como a Trindade, em que um serve ao outro e ninguém se julga superior ao outro. Eles passam a medir forças. O homem quer ser superior à mulher, a mulher quer ser superior ao homem, né? No versículo 20, Adão faz uma coisa que é o momento, eu considero o momento mais triste de toda a Bíblia. Adão se vira para a mulher e diz, seu nome será Eva, pois ela será mãe de toda a humanidade. Você percebe que até ali eles eram Adão, os dois eram Adão, Adão macho e Adão fêmea. Eram os dois. Tanto que tem um amigo nosso, o Cacau, ele gosta muito da versão que diz varão e varoa.
Porque deixa muito claro que é uma mesma coisa, só que uma versão masculina e uma feminina da mesma coisa, né? Mas Adão vira para a mulher e diz: a partir de agora você não é mais Adão. A partir de agora você é Eva. E aí, sendo Eva, ela era um outro ser diferente dele. Olha que coisa. Aquilo mesmo que eles juntos tinham feito com relação a toda a criação, os animais. Agora ele estava fazendo à própria mulher, dando um nome para ela, com base no quê? Na função que ela iria exercer. Função social. Seu nome será Eva, porque será mãe de todos os seres viventes. Com o pecado, eles deixam de ser uma unidade, como era a Trindade, que a gente chama de humanidade, certo? E passam a ser homem e mulher, seres distintos, seres que agem por conta própria e por propósitos particulares, e não mais pensando na coletividade. Se a gente tomar, por exemplo, a história dos filhos, né, de Adão e Eva, a gente vai ver que esse rompimento provocado pelo pecado feriu e incidiu pelo menos 3 tipos de relacionamento. Primeiro, o relacionamento entre os iguais, certo? O próprio Caim e o Abel. A relação entre eles não era uma relação de unidade, era uma relação de individualidade, certo? Havia uma disputa plantada ali, uns ciúmes, né? Esse tipo de sentimento é produto dessa individualidade, dessa mentalidade individualista, certo? Depois, também, o relacionamento com Deus ficou corrompido, né? Por causa do pecado. O sacrifício que Caim entrega, tem toda aquela dificuldade que ele não entendeu ou não respeitou, né? Aquilo que Deus havia instituído. Quando Adão e Eva pecaram, Deus fez para eles roupa com pele, matou um animal, fez roupas com as peles desse animal, né? E aquilo era um testemunho de que o pecado, sangue precisava ser derramado para o perdão de pecados. E Caim oferece ali um sacrifício diferente disso, certo? E o relacionamento com a criação, ou seja, com os diferentes, né? Também fica comprometido. Deus diz para Caim que o solo que bebeu o sangue de Abel clamava por justiça. Então a própria criação, né, estava também com a sua relação com o homem comprometida. Olha só, a relação do homem com o homem ficou comprometida, a relação do homem com Deus ficou comprometida e a relação do homem com toda a criação ficou comprometida. Quando a gente lê aquele texto que abriu aqui, né, essa mensagem, a carta de Paulo aos Coríntios, diz que Deus deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que reconciliação é essa? É a reconciliação do homem com o homem, a relação do homem com Deus e a reconciliação do homem com toda a criação. Então são 3 níveis de reconciliação que precisam ser levadas a cabo. E eu entendo que esses são os valores que nós abordamos aqui como essenciais na Igreja Presente, tá? A gente costuma chamar esses 3 valores, talvez vocês já tenham me visto usar esses termos, como casa, culto e missão. Casa, precisamos entender, são as relações com os semelhantes, né? A minha relação com a Dani e a Isa, que são a minha família mais próxima aqui, também com meus pais, com meus irmãos, com os cônjuges do meu irmão, da minha irmã, meus sobrinhos. As relações daqueles que compõem o que nós chamamos de oikos, né? Casa. Isso também diz respeito à nossa relação como igreja, né? A relação com outros membros, outras pessoas. A minha relação com Esdras, minha relação com Samuel, com André, né? Com todas essas pessoas que participam da nossa comunhão. O nome disso é casa, tá? Eu entendo assim, é assim que a gente tem trabalhado. A questão do culto diz respeito às nossas relações com Deus. Então, não é só o culto como liturgia, mas é o culto no nosso tempo devocional, é o culto do nosso tempo de oração,
É o culto da nossa leitura bíblica particular ou coletiva? É o culto da leitura que a gente faz de um bom livro, que compartilha com outros irmãos? Tudo isso é culto, porque tudo isso está restaurando a nossa relação com Deus. Então, casa é uma relação, eu fiz um símbolo disso, né? Em que casa eram duas setinhas apontando para dentro, assim, né? Então, uma relação interna. Culto já é uma setinha apontando para cima e uma outra para baixo, representando a nossa relação com o divino. Ela pode ser individual ou coletiva, certo? Hoje, por exemplo, a gente está reunido aqui, Deus está aqui, nós cremos nisso, né? Onde nós nos reunimos, Deus está. Então, é um culto, mas é um culto coletivo. Mas no nosso dia a dia nós temos nosso tempo de culto particular com Deus também. Então, tudo isso é culto, é a relação do homem com Deus sendo restaurada. E missão? Missão tende a ser entendido como pregar o evangelho, né? Mas não é só pregar o evangelho. Vocês se lembram do que aconteceu quando João Batista estava preso e ele manda os seus discípulos perguntarem a Jesus: você é mesmo o Messias ou nós devemos esperar outro? É curioso, porque esse João Batista era o mesmo que tinha visto aquela voz que a gente falou mais cedo aqui. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Foi ele mesmo quem apontou e ele falou assim: olha, esse homem, eu não sou digno de desatar a sandália dos pés dele. E mesmo assim, ele duvida, né, enquanto está preso. E a resposta de Jesus não é sobre só pregar o evangelho, né? Ele diz: cego vê, coxo anda, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Diga a João que vocês veem, que vocês estão vendo, né? Então ele estava falando de um evangelho libertador, emancipador, que não fica preso só a uma questão religiosa, mas que alcança aspectos da vida prática. É curioso a escolha de palavras. Jesus diz: aos pobres é anunciado o evangelho. Ou seja, aos pobres são anunciadas as boas notícias. Né? E ele fala de pessoas recebendo curas sobrenaturais. Então, missão diz respeito a restaurar, né, a reconciliar a relação do homem com a criação. Por que é que as pessoas passam fome? Vamos pensar. Por causa da ganância de muita gente. Porque a gente não sabe explorar os recursos naturais e compartilhá-los. A gente sabe explorar e querer tudo para si. É por isso que existe pobreza no mundo, né? É por isso que existe pessoa doente no mundo. E existe pessoa que tem remédio e pessoa que não tem remédio. Existe pessoa que tem acesso a um hospital e pessoas que não têm acesso a um hospital. Existe pessoas que têm acesso à vacina, pessoas que não têm acesso à vacina. Existem pessoas que têm acesso a uma alimentação equilibrada e pessoas que não têm acesso a uma alimentação equilibrada. Isso tudo é porque a nossa relação com a criação está corrompida. E missão é tudo o que nós fazemos aqui em nome de Deus, inclusive reconciliar a relação do homem com a natureza. Então, recapitulando, né? Casa, a gente está falando das nossas relações dentro da igreja, da família, né? Dos núcleos mais próximos. Culto, a gente está falando da nossa relação vertical, nós e Deus. E missão, a gente está falando da nossa relação com o que é externo, né? Com as pessoas, com a natureza, com tudo aquilo que Deus nos mandou fazer, né? Jesus foi muito explícito em sua ordem de missão, né? Aquilo que ele nos mandou fazer como seus discípulos. E é sobre isso que se trata missão. Então, casa, culto e missão são os 3 valores ou 3 pilares que norteiam tudo o que a gente faz aqui na igreja presente, né? Essa é vamos dizer assim, é a base de tudo que nós vamos fazer. Se nós vamos lançar uma nova reunião, um novo formato, alguma coisa desse tipo, ele precisa conversar, conectar com uma ou 2 ou 3 desses valores aqui. 1, 2 ou 3 desses valores aqui, certo? Mas não é só os valores que fazem tudo que nós realizamos, né? Então os valores são a base, são pilares essenciais. Para fora disso, nós temos a missão, que é
a nossa estratégia, vamos dizer assim. E mais externo ainda, nós temos a visão, que é o nosso propósito, onde nós queremos chegar. Hoje nós ainda estamos falando dos valores, dos pilares, certo? Existe um gráfico, não sei, talvez vocês já tenham visto isso, que chama-se Círculo Dourado de Simon Sinek. Simon Sinek, ele diz o seguinte, que tudo que nós fazemos tem um círculo dourado e há 3 aros nesse círculo, né? O central é o dourado, o central é a pergunta, por quê? Por que eu faço o que eu faço? Depois eu digo, como eu faço o que eu faço? E por último, o que eu faço? Né? Então, valores, missão e visão são exatamente, os valores são por que eu faço? Então nós já entendemos hoje, por que é que eu faço? Por causa da casa, por causa do culto e por causa da missão. Ou seja, eu quero reconciliar esses 3 aspectos da vida humana. É por isso que eu faço o que eu faço, certo? Depois nós vamos entender como, ou seja, qual é a estratégia por trás disso, que nós chamamos de missão, né? No meio corporativo, nós chamamos de missão. Você já deve ter visto empresa que tem visão, missão e valores, certo? Então, valores são o porquê eu faço, missão é como eu faço. E por último, visão, onde eu quero chegar, né? Quais são as minhas metas com isso que eu estou me propondo a fazer. Dentro disso aqui que eu estou estruturando, nós vamos fazer a nossa proposta para o ano de 2023. O que nós vamos fazer, né? Como faremos e o que faremos. Então, por quê? Já acho que ficou claro aqui, né? Reconciliar casa, culto e missão. Agora, na semana que vem, na outra, a gente vai entender como nós vamos fazer isso e o que, finalmente, nós vamos fazer, né? Para atingir esses propósitos aí. Beleza? Bom, isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Fazia tempo que eu não tocava diretamente nesse assunto, tá? Nas próximas reuniões, isso vai ser um pouco mais prático, né? Porque nós vamos entrar, de fato, nas metodologias e como a gente vai trabalhar no ano de 2023. Mas, como de costume, eu queria a participação de todos aí, para a gente fazer alguns acréscimos, comentários, né? Eu queria ouvir vocês sobre esses valores, casa, culto e missão. Queria primeiro saber se existe algum tipo de dúvida ou sugestão nesse sentido, né? E o que vocês entendem como casa, culto e missão. E se vocês têm alguma ideia de como isso pode se aplicar à nossa vida como igreja presente. Então, quem se dispor aí a começar a comentar, fica à vontade. Vocês sabem, a casa é nossa aqui. Não há resposta errada, nada desse tipo. É só todo mundo compartilhando e trocando ideias mesmo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, obrigado, porque se você chegou até esse vídeo é porque você assistiu a mensagem inteira e você viu que eu termino ela fazendo uma provocação e alguma pergunta. Então, no final dessa reunião, a gente tem aí um papo que vai muito mais longe, né? Se você quer participar dessa conversa também, a principal forma é você comentando aqui embaixo. Você pode responder a pergunta que eu fiz, a provocação que eu fiz e desenvolver também uma conversa aqui. Agora, se você gostaria de participar dessa conversa ao vivo, você deve acessar o link igrejapresente.com/reunião. Através desse link, você vai ter acesso a um formulário em que você preenche alguns dados. É muito simples, pessoal. Você vai responder essas perguntas para que eu possa gerar um link para você participar da reunião com a gente ao vivo. Essas reuniões acontecem todos os sábados, às 20 horas, através da plataforma Zoom. Quanto isso, você pode ter acesso, através desse link aqui, à nossa playlist com todas as reuniões da Igreja Presente e, neste link aqui, se inscrever no nosso canal. Eu recomendo que primeiro você se inscreva no canal e depois acesse as nossas reuniões. Beleza? Tchau, tchau.